Ok. Então, se a gente tem campo magnético e se a gente tem fluxo magnético, podemos também ter uma relação de proporcionalidade, ou seja, quão bom é o nosso fluxo magnético em função da corrente elétrica que gera os campos magnéticos. Bom, isso é a chamada indutância, pessoal. Veja que a indutância relaciona, então, o fluxo magnético gerado com a corrente elétrica. Então, veja, essa relação de proporcionalidade é um análogo magnético da lei de Ohm, tá certo, pessoal? O que isso quer dizer? Dependendo da geometria do meu indutor, eu consigo produzir um grande fluxo magnético com pouca corrente elétrica, tá certo? Então isso é importante na parte de projeto de equipamentos elétricos, né? Veja que a unidade de indutância é o Henry, que está relacionada a Weber por ampere, ou Tesla metro quadrado por ampere, tá certo? E assim a gente pode calcular qual é a indutância de uma bobina, tá? Aqui eu usei as definições que a gente já tinha lá do capítulo anterior de solenoide, ok? Toda a definição e todo o desenvolvimento do campo de um solenoide, tá? E aí apliquei aqui nessa equação da autoindutância para calcular qual é a indutância, que é a nossa relação de proporcionalidade, qual é a indutância de um solenoide, tá bom? Depois vocês deem uma conferida aqui nessas equações, tá certo? Ok. Então veja que se eu tenho um indutor, o que vai acontecer quando eu tenho vários indutores sendo atravessados por correntes elétricas? Bom, aqui acontece um fenômeno interessante, né? Que está relacionado a uma, vamos dizer assim, autoindutância, né? Ora, veja só, se eu tenho uma corrente elétrica que começa a circular nesse circuito aqui, tá? Se eu tenho uma corrente elétrica que começa a circular nesse circuito, quando eu fecho essa chave S, o que vai acontecer nessa primeira espira? Ó, veja, a gente está com uma bobina, né? Então, a hora que essa corrente chegar na primeira espira, o que vai acontecer? Essa espira vai gerar um campo magnético que vai acabar, né, surgindo aqui ou afetando a espira imediatamente posterior, ou seja, a espira de baixo. Então veja, como essa corrente não foi imediatamente, ela não é instantânea, ela não vai instantaneamente, né, para o seu valor máximo, porque a gente tem uma certa, vamos dizer assim, impedância característica aqui, né? Então, esse campo magnético gerado pela primeira espira começa a aparecer na segunda espira, ou seja, na espira de baixo aqui, ó, na segunda. O que essa espira de baixo vai fazer? Bom, por conta da lei, da lei de Faraday e de Lenz, ela vai gerar um campo magnético que vai tender a se opor ao aparecimento desse campo da espira de cima. E isso vai fazer surgir uma corrente induzida inversa nessa espira. Então veja, a gente tinha a corrente real aparecendo aqui, né? E aí aparece uma corrente induzida inversa na espira de baixo. E assim vai acontecendo sucessivamente. De modo que a corrente elétrica, então, nesse circuito,
não vai para o valor máximo imediatamente, mas sim vai levar um certo tempo. É como que se essa corrente levasse, né? Vamos colocar aqui. É como que se essa corrente levasse um certo tempo para chegar no seu valor máximo. Tá ok? Bom. Assim, pessoal, o que pode acontecer? Ora, é o que acontece nos circuitos RL, tá bom? Essa corrente elétrica vai levar um certo tempo para atingir o seu valor máximo. Então veja, o que eu quero dizer é o seguinte: vocês viram que numa bobina de muitas espiras a gente pode não, nós teremos esse efeito de uma indutância reversa, né? Que vai impedir a corrente de atingir o seu valor máximo, tá? Então, se eu tenho aqui um resistor, uma resistência no circuito e um indutor, veja que ao ligar a bateria, né, eu vou ter que a tensão E0 vai ter que se dissipar no resistor e no indutor, tá certo? Então, aqui a variação de corrente, né? Isso aqui é uma equação diferencial cuja solução é dada por isso aqui. Então veja que a corrente varia como em função do tempo? Varia como a tensão da bateria dividido pela resistência, 1 menos E de menos RT sobre L. Ora, veja que aparece aqui mais uma vez uma constante de tempo. Assim como tinha lá nos circuitos capacitivos, só que agora é a constante de tempo indutiva, tá certo? Então a corrente vai variar com o tempo, seguindo essa equação aí, ó. A corrente é a corrente final, que é quando atinge o seu valor máximo, 1 menos E de menos T sobre tal, onde a constante de tempo agora, que é o tal aqui, ó, da equação, é a indutância dividido pela resistência elétrica. Tá bom? De novo, observe que isso é o contrário do que acontece lá no capacitor, né? Se você for olhar a corrente de carga do capacitor, o resultado é o contrário, né? O resistor, a corrente diminui em função do tempo lá, né? Durante o processo de energização, né? Ou de carregamento. Tá bom? Da mesma forma, a gente pode ter observa, se energia, né? Se parte da tensão foi dissipada no indutor, significa que esse indutor, de alguma forma, está armazenando energia, né, pessoal? Ok? Isso é importante. Não é só o resistor que está dissipando energia na forma de calor. O indutor também pode dissipar na forma de calor, porque ele também aquece, porque existe uma resistência interna nos fios, mas também existe um outro agente aí. Quem é esse outro agente? É uma energia magnética que fica armazenada. Então, se eu desligar a bateria, o que vai acontecer é que a energia que estava armazenada nesse indutor vai se dissipar no resistor. Então, a corrente não vai imediatamente para zero. Ou seja, não é simplesmente desligar a bateria que a corrente vai para zero imediatamente. Mas ele vai levar um certo tempo. E por que ela vai levar esse certo tempo? Porque a gente vai ter agora o fenômeno contrário, pessoal, daquele que eu mostrei aqui atrás, ó. Agora, a gente vai ter o quê? Deixa eu dar uma limpada aqui. Ó, agora
a gente já tinha uma corrente estabelecida, supondo que o circuito já estava ligado, tá certo? A gente já tinha uma corrente estabelecida. Então, agora, quando você desligar essa bateria, o que vai acontecer com essa corrente? Ela vai começar, ela vai diminuir, ela vai tender a ir para zero. Só que agora, as espiras vão o quê? Vão tender, se essa corrente estava tendendo a zero, as correntes das espiras vão tender a não deixar esse fluxo magnético diminuir. Então, as espiras vão tender a restaurar o fluxo magnético. E aí o que vai acontecer? Por um determinado intervalo de tempo que é muito curto, essa corrente não vai imediatamente para zero, mas vai levar alguma fração de segundo, ou algumas frações de segundo. Tá certo? Assim como a gente tinha visto lá na equação de indução de Faraday e de Lenz. Tá certo? Então veja que a energia está armazenada no indutor, pessoal. E essa energia é dada pelo quê? É dada por meio da indutância vezes a corrente ao quadrado. Veja que é possível também calcular a densidade de energia, assim como a gente tinha a densidade de energia lá no capacitor, né, no circuito RC. Tá bom? E essa densidade de energia depende apenas do campo magnético. Tá certo? Bom, ficam aqui alguns exercícios, né, para serem resolvidos e a gente se fala num próximo encontro. Obrigado a todos e passem bem.